João capítulo 4, versículo 1 ao 26, diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela região da Samaria. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você reconhecesse ou conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse? A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo, e vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar. Pai, todos nós, daqui a alguns anos, morreremos. A nossa vida é como a névoa, é como a neblina, é como algo insignificante que passa muito rápido. São como contos ligeiros. Senhor Deus, nós temos tão poucos anos de vida nessa terra, que nós possamos viver essa vida para a Tua glória, nos esforçando para anunciar a Tua palavra, para Te engrandecer. E nos perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossas motivações erradas, perdoe nossos medos, nossas ansiedades,
nossa falta de administração do tempo, nossas desculpas, nosso orgulho, egoísmo. Perdoe, Senhor, nossos pecados, pois eles ofendem a Tua santidade. Ó Deus, nós temos completa segurança que nós recebemos esse perdão por causa de Jesus. É somente por causa dele que nós estamos aqui. É somente por causa dele que nós podemos viver. É por causa dele que nós podemos Te adorar. É por causa dele que nós podemos Te glorificar com as nossas vidas. É por causa dele que nós podemos viver eternamente. Foi por meio dele que nós podemos viver eternamente. Foi por meio dele que nós perdemos o medo da morte. E se algum irmão ainda tem o medo da morte, que nós possamos entender a grandiosidade da obra da cruz. Senhor, é por causa dele que nós podemos viver eternamente. Ó Senhor, nos ajude a ter um coração mais sincero, um coração mais disposto a orar, um coração mais humilde para receber a Tua palavra, pés mais ligeiros para engrandecer o Teu nome, para proclamar a Tua verdade. Senhor, neste culto que nós estamos dando a Ti, nós Te pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar a beleza da Tua lei, as maravilhas, nós possamos amar o Senhor, que nós possamos ser fervorosos em Te amar, em amar a Tua igreja local, em servir a esse mundo. Nos ajude a alcançar esse povo perdido daqui dessa cidade, que nós possamos viver ao máximo, com esforço, com graça, com amor, em buscar o perdido, em buscar as crianças perdidas, suas famílias. Nos dê saúde para isso, nos dê tempo, nos dê disposição, força, palavras, oportunidades, para que nós possamos ensinar a Tua palavra, para que nós possamos pregar e viver a Tua palavra. Que o Senhor esteja agora conosco na exposição dela e que o Teu Espírito Santo faça Jesus ser engrandecido na exposição dela e que o Teu Espírito Santo faça Jesus ser engrandecido, que eu diminua, que eu me torne insignificante, que eu me torne pequeno, que o Senhor Jesus cresça, que o Senhor Jesus brilhe na pregação. É isso que eu te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Nós, na última exposição de João, nós vimos do versículo 31 em diante, nós vimos, 31 não, do 22 ao 36, sobre basicamente como o Evangelho lida com especificamente ciúmes e também lida com desavenças, com brigas, com disputas. Basicamente, como o Senhor Jesus, Ele alcança as pessoas, como o Senhor Jesus, Ele aplica o Evangelho a essas pessoas, e o que nós temos a tirar de Jesus, sobre os métodos de Jesus, para compartilhar o Evangelho a qualquer tipo de pessoa, certo? Nós basicamente veremos 4 partes do diálogo, na verdade 3. Nós veremos o contexto desse diálogo, do versículo 1 ao 6. Nós veremos o diálogo da parte 1, do versículo 7 ao 15. Do versículo 16 ao 19, a segunda parte do diálogo. E a parte final do diálogo, onde o Senhor Jesus ele vai trazer um pouco mais sobre a adoração. Nós vamos ver como o Senhor Jesus ele estabelece relacionamento com as pessoas e como ele utiliza esses relacionamentos. Nós veremos também que, por mais que o Senhor Jesus seja demonstrado como aquele que é Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, em toda a sua beleza, em todo o seu poder, nós veremos especificamente como Jesus também é plenamente humano. Como o Senhor Jesus sabe comunicar em sua encarnação com aqueles que são também plenamente humanos, com suas dificuldades,
com seus problemas, com seus pecados e como ele conduz isso da melhor forma. Se vocês atentarem-se bem para o texto que nós lemos, segue a mesma estrutura de Nicodemos. Exatamente a mesma. O Senhor Jesus afirma uma coisa, a mulher não entende, ele tem que explicar de uma forma mais clara. Então ela entende, ela foge do assunto, então ele traz ela de novo para o assunto de uma forma um pouco mais perspicaz, de forma muito inteligente. Qual é o contexto então do assunto? Então ele traz ela de novo para o assunto de uma forma um pouco mais perspicaz, de forma muito inteligente. Qual é o contexto então dessa conversa e de como nós vamos aprender a evangelizar com Jesus? Do versículo 1 ao 6 nós lemos a primeira coisa. Jesus, quando soube que os fariseus tinham ouvido falar dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixa a Judéia e retira-se para Galiléia, ou seja, ele vai fazer um translado um pouco mais direto para baixo, certo? Ele vai descer para uma região extremamente pobre, extremamente necessitada. Então ele poderia muito bem caminhar em uma linha um pouco mais simples, um pouco mais rápida. Mas se você prestar muito bem atenção no versículo 4, ele diz, era-lhe necessário, porque se ele passasse por lá, como ele fez, ele ia delongar um pouco o caminho para poder chegar na Galiléia. Mas o texto é muito claro, diz, era necessário passar a região da Samaria. Por quê? Porque Jesus quis. Só por isso. Jesus queria passar, então era necessário passar por lá, porque simplesmente tinha alguém do seu povo lá. Porque tinha alguém que ele tinha escolhido lá. Porque tinha alguém que ele tinha decidido redimir lá. Pouco importava se ela era samaritana ou não. Por quê? Porque do versículo 5, porque na verdade o versículo 8 nos diz, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede Jesus dela se surpreender com a conversa de Jesus, não é porque um homem estava falando com a mulher, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver isso. O motivo, basicamente o texto é muito claro, dela se surpreender é porque ele era um judeu e ela era uma samaritana. Outra coisa, ela não se surpreende porque ele está conversando com uma prostituta, porque ela era uma prostituta. Ela se surpreende justamente por causa da divisão de povo, de etnia. Basicamente porque um era judeu e ela era uma samaritana. Alguns tentam impor essas coisas onde o texto não nos diz e a cultura é muito imprecisa para que a gente possa fornecer dados suficientes para cá. Mas a gente fica com o que o autor bíblico, o Espírito de Deus, diz. O motivo dela se surpreender não é porque ela era uma pessoa pecadora ou porque ela era mulher, mas é por samaritana. Então Jesus passa por Samaria. O versículo 5 diz, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ou seja, ainda tinham ali, ainda localizado esse poço na cidade de Sicar. Ali ficava o poço de Jacó. João quer enfatizar, olha, foi bem aqui. É como se os seus leitores soubessem onde era. E realmente eles sabiam. Por quê? Porque os seus leitores eram judeus. E por serem judeus, eles sabiam dessa localização. Então, onde Jesus está falando é lá no poço de Jacó, que Jacó deu seu filho José. É lá no poço de Jacó, como se estivesse querendo dar uma ênfase. Vocês sabem onde é. Então, eu não estou inventando uma história. É um lugar real, uma situação. Vocês sabem onde é. Então, eu não estou inventando uma história. É um lugar real, uma situação real. E ele diz, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia, certo? E aqui é muito interessante, porque por mais, como eu disse, que ele não precisasse passar por Samaria, ele fez questão, porque ali estava uma ovelha sua perdida. Ali estava alguém perdido, ali estava alguém que
era eleita, alguém que estava ali. E aqui nós tiramos a primeira aplicação para a nossa vida. Todo eleito escuta o Evangelho. Todo eleito vai escutar a pregação do Evangelho. Deus vai ir diretamente àquela pessoa. E está pouco se importando quem ela é. O Evangelho tem uma coisa que as ideologias não podem fazer. Tem uma coisa que as ideologias, que é trazer amizade de povos diferentes, que antes eram brigados, que antes se odiavam, que antes tinham preconceitos uns com os outros. Não importa quem seja, Deus vai atrás do seu povo. Deus vai buscá-lo. Jesus vai pessoalmente buscá-lo. A evangelização não é Rian, não é Sidney, não é Camila, não é eu, não é Mateus, ninguém indo. É Jesus indo atrás do seu povo. É Jesus indo atrás de cada ovelha, resgatando suas ovelhas, puxando suas ovelhas de volta. João 10, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Jesus foi atrás, é Ele que vai atrás das suas ovelhas. E é por ouvir a voz dele que as ovelhas vêm. Não é por nossa voz que elas vêm até nós. É por causa simplesmente da voz de Jesus. O seu voz dele que as ovelhas vêm. Não é por nossa voz que elas vêm até nós. É por causa simplesmente da voz de Jesus. O seu povo escuta a sua voz. O seu povo se rende à sua voz. E por mais que as situações e por mais que as coisas venham a ser difíceis, às vezes para nós, porque como os islâmicos são brigados com os judeus, como dentro dos Estados Unidos a disputa racial muito forte, para o Evangelho não importa nada disso. O Evangelho não se limita a cor, a tipo de remuneração, a estado que está, a que tipo de pessoa é, ser pobre ou ser rico. Todos que se rendem a Jesus são um em Cristo, como diz em Colossenses. Ideologia nenhuma pode fazer isso. Ideologia nenhuma. É por focar muitas vezes na pessoa mais rica, ou é focar muitas vezes na pessoa mais negra, ou por focar na mais branca, não porque os direitos, então, não, os direitos são para todos. O Evangelho é para todos. Todos são pecadores, todos carecem de Jesus, e todos aqueles que recebem a Jesus se tornam corpo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus não estava se importando com quem era aquela mulher, estava se importando com o destino daquela mulher. Estava indo atrás do seu povo, ele sabe quem é cada um. Nós não sabemos, mas ele sabe quem é cada um, e ele vai buscar cada um. E ele foi buscar a mulher samaritana, e ele vai buscar o seu povo também aqui em Tianguá. Ele sabe quem é cada um do seu povo, e ele vai usar a sua igreja para ir buscar o seu, ser mais longe, ser mais perto. Não importa a distância, importa se Jesus vai buscar o seu povo. Ponto. É isso que Jesus fez aqui. Ele foi buscar a mulher samaritana em Sicar. E a pergunta é: por que eles não se davam bem? É simples. Durante a destruição de Jerusalém, um pouco antes, uns anos antes, na verdade, de Esdras e Neemias, o povo ele foi cativo, preso pela Babilônia. Então, e por outras nações, depois por outra nação, e aí foi bolando Israel por outras nações. Até que estava mais ou menos com Artaxerxes, o rei. Então, quando Neemias ele olha para os muros de Jerusalém, aqui dali quebra o Artaxerxes, o rei. Então, quando Neemias ele olha para os muros de Jerusalém, aquilo dali quebra o seu coração. Aquilo dali despedaça. Então, não somente o muro de Jerusalém estava despedaçado, mas o coração de Neemias também. E eu sinto um pouco de como é isso. Porque se você olha com as lentes de um judeu daquele tempo, se você tem a mentalidade de um judeu naquele tempo, se você entende o peso que é Jerusalém, a cidade do grande rei, se você entende tudo que está incluso lá, é como se a vida dele tivesse acabado.
As muralhas estavam rachadas, tudo estava caindo, despedaçado, o templo de Deus esbagaçado. Agora imagine isso, imagine todos nós, isso por uma nação. É isso um pouco que os nossos irmãos provam na China, na Coreia. É um coração quebrado. Então Neemias, ele põe a reforma, ora, jejua, e parece que ele nunca tinha feito isso na vida, de ficar tão triste a ponto de Artaxerxes perguntar o porquê que seu semblante está abatido. Então ele comunica um pouco, e Deus dá a graça dele conseguir reconstruir Jerusalém com uma liderança absurdamente exemplar. É impressionante a liderança de Neemias. É impressionante o zelo de Neemias. Isso ali é apenas um tipo de Jesus. Como Jesus organiza, reforma, lidera o seu povo. E quando nós olhamos para Esdras, estava junto com Neemias. Esdras era o expositor. O que eu estou fazendo hoje, o que outras igrejas fazem em abrir o texto e expor o texto, já era feito por Esdras. A ponto de quando o povo retorna para Jerusalém já reconstruída, fortificada debaixo da administração de Neemias, o povo começa a ouvir as exposições de Esdras e começa a se despedaçar em lágrimas, por causa justamente de simples exposição do texto bíblico, de Deus falando com seu povo, ensinando o seu povo. Então, nesse período de reconstrução, nesse período de ânimos renovados, de Deus fazendo muitas coisas, de muitas vezes Deus cobrar pelos profetas menores, tinha alguns profetas menores que foram destinados justamente para animar o povo, para dizer: continue a obra, continue a obra. A glória do segundo templo é muito maior. Continuem. Então, mesmo dentro desse fervor, dessa energia, surge um povo judeu que vem da nação de outra nação, pedir com que entre em Israel, em Jerusalém, na verdade, reconstruída. Só que Neemias e Esdras barram. Se vocês não vão entrar aqui. O motivo é simples: vocês se misturaram com as outras nações. Vocês estão adorando outros deuses. Vocês desprezaram a lei do Senhor. E depois de tudo isso construído, vocês querem trazer os deuses para cá. Então, a partir daí começou a intriga deles. Justamente porque Neemias e Esdras, especificamente pelas mãos de Neemias, barrou eles a não entrar com seus deuses estranhos, com suas doutrinas equivocadas, falando outros tipos de línguas das outras nações, com seus costumes, com suas esposas de outras nações, porque era proibido. Então Neemias ele barra e esse povo volta com raiva, a ponto de os samaritanos só lerem até o Deuteronômio. Eles só tinham 5 primeiros livros da Bíblia e eles desprezavam todo o resto, porque eles diziam que era cartilha do rei Davi. Não é porque tudo sempre vai falar do rei Davi, então a gente vai desprezar todo o resto. Então, por causa de todos esses ânimos aflorados e por causa dessa intriga no meio da reconstrução, existiu essa divisão muito grande entre os samaritanos e os judeus. Justamente porque Neemias disse: não, vocês não vão entrar com seus deuses aqui. Vocês não vão entrar. Então é por causa disso que a mulher olha para Jesus assim: por que você, um judeu, está falando comigo samaritano? É como se ele dissesse assim: como é que você que se acha dentro do direito de julgar, e você está dizendo que eu não sou seu povo? Tem toda uma carga de discurso nisso aqui. Tem toda uma carga dizendo: vocês se acham superiores a nós. Pode prestar atenção. Dá muito a entender que ela está dizendo: vocês se acham superiores a nós. Vocês dizem isso. Vocês estão dizendo isso. Existia uma mágoa profunda no coração da samaritana. Existia um achar que os judeus estavam se gloriando com e por causa da história deles. Existia toda essa emoção da samaritana de se separar dos judeus. Então, até Jesus mesmo passar por Samaria era um ato muito grande de diferença. Muito grande. A ponto, muitas vezes, dentro da tradição judaica, que não sei se vocês se lembram que eu falei dos atos de purificação, eles lavavam as mãos.
Um dos motivos deles lavar as mãos é caso tocassem alguma coisa que os samaritanos tocassem. De tamanha era a intriga deles. Se ele tocou naquele eu toquei, eu estou imundo. Então eu não gosto de você, tu é feio. Certo? Não, é uma intriga mesmo bem pesada de forma religiosa. Só não ia ao ponto dos judeus e islâmicos, mas era uma divisão muito forte, muito puxada. Então a mulher ela se impressiona. E aqui nós vamos começar a ver como Jesus ele vai conduzindo a conversa, de como Jesus ele vai sendo sutil na conversa, de como Jesus é muito inteligente. Em uma conversa simples, trazer de forma muito simples o Evangelho. Do versículo 7 ao 15 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus, água a mim, que sou mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Preste muito bem atenção. Jesus está cansado. Temos 3 informações sobre a natureza humana de Jesus aqui. Jesus cansa, Jesus tem fome, Jesus tem sede. Jesus precisa, se for colocar uma quarta assim implícita, Jesus também precisa de descanso. Jesus também descansa. Então ele vem da viagem, ele se senta e pede água à samaritana. Jesus já sabia o que ele ia fazer ali. Jesus já sabia com quem ele ia conversar ali. Jesus se utilizou das necessidades e de um pretexto para iniciar uma conversa. Me dá um copo d'água aí. Ele explica, né, o autor João explica, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Quando você dissesse assim, por que os discípulos não fizeram isso? Simples, os discípulos não estavam ali. Tinha que comprar comida. Jesus precisava comer. Jesus estava com fome. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus. E aí estabelece, como é que você está conversando comigo? Como é que você está dialogando comigo? A resposta de Jesus não foi dizer, não, porque nós, judeus, somos humildes. Ou então nós, judeus, podemos conversar com você. Não, Jesus não vai. Jesus vai tão direto que ela não entende. Ou seja, ele iniciou uma conversa, só que ele não perdeu muito tempo. Ele já foi direto no assunto. Ele diz, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o que realmente Deus está dando a você, ele daria água viva. Jesus começa a estabelecer 3 coisas aqui necessariamente. Primeiro, a ignorância da mulher em não saber quem ele é realmente. Ou seja, se você conhecesse o dom. É como se ele tivesse assim, se você soubesse que eu sou o presente para você. 2, ele diz, se você conhecesse quem é que está lhe pedindo água. Agora ele não vai falar como um ato, mas sobre pessoa. Se você conhecesse quem é que está lhe oferecendo, quem está lhe pedindo água. Terceira coisa, o que Jesus tem a oferecer para ela. Jesus fala sobre água viva. Jesus não está falando de uma água, ele usou de curiosidade para iniciar uma conversa com ela. Ele falou de água viva, ou seja, ele utilizou uma expressão diferente que ela não conhece. Porque qualquer pessoa que chegar na casa de alguém vai pedir água. Ele falou de água viva, ou seja, ele utilizou uma expressão diferente que ela não conhece. Porque qualquer pessoa que chegar na casa de alguém vai pedir água. A pessoa, você quer gelado ou natural? Só isso. Quente ninguém vai beber porque ninguém é doido. Mas ele fala disso assim, água viva. É uma água diferente. É como se ele dissesse assim, o que você teria a ganhar é uma coisa que você não conhece. E aí, a mulher respondeu no versículo 11, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Ela ainda também não entendeu. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, ele diz, é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, como assim eu vou voltar pro
útero da minha mãe? Jesus disse, não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Eu utilizo uma outra afirmação mais clara para Nicodemos. Aqui acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Ela não entende. E a segunda coisa que eu quero trazer de aplicação para vocês é o seguinte: quando nós anunciamos o Evangelho, as pessoas também não entendem. As pessoas não vão aceitar de início. As pessoas não vão sorrir para vocês. As pessoas não vão chorar aos pés de vocês agradecendo. As pessoas não vão dizer, nossa, é muito simples, eu entendi. As pessoas não vão chegar para vocês e dizer, nossa, eu não sabia, eu já sabia o que era redenção, muito bom você me esclarecer. As pessoas não vão entender. Porque a característica da pessoa que está em pecado, da pessoa que ainda não nasceu de novo, é que ela não entenda, não aceite. Então, quando Jesus está evangelizando, ele tem consciência disso. Então, quando ele afirma algo, ele afirma justamente para poder aprofundar o diálogo, para poder trazer o diálogo mais palpável para ela. Então, quando nós vamos evangelizar, anunciar a palavra de Deus, nós precisamos olhar para como João está apresentando aqui a situação, de como Jesus se apresenta como Messias, para que a gente possa se basear nisso e entender que Jesus é o Messias e usar o modelo do Messias para poder conversar com as pessoas. Ela diz, você não tem nem balde, como é que você vai me dar água? Aí ela vai continuar, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado? A resposta é dizer assim, é claro que eu sou eu que criei Jacó, foi eu que dei redenção a Jacó, foi eu que dei tudo para Jacó. A vontade da gente chegar e dizer, você está falando com o seu Criador, mulher. Claro que ele é maior do que tudo isso. Claro que ele é maior do que Jacó, o poço, foi ele que criou a terra, foi ele que criou todas as coisas, é óbvio que ele é maior do que um poço. E ele diz, do qual mesmo Jesus disse, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscar. Ela não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Jesus é a água. Jesus é a água que jorrou da rocha, que alimentou, que saciou, não somente física, mas espiritualmente Israel. Eu não estou falando necessariamente da água física, eu estou falando de realmente aquilo que matou a sede de Israel, pelo menos do seu povo real de Israel. Jesus, ele tem uma água a qual nenhuma outra pode se comparar. Por mais que não esteja aqui, o que Jesus está falando é que nós temos sede, mas não uma sede de água, nem uma fome de comida. Nós temos sede e fome de Deus. Quando nós olhamos para Eclesiastes diz que nós temos a eternidade no coração. Agostinho, falando um pouco sobre isso, diz que nós temos o buraco no coração. Se realmente o nosso coração tem a saciedade da eternidade no coração e só Deus é eterno, então só Deus pode saciar. O conceito de alma vivente dentro do Novo Testamento é garganta. O conceito hebraico que é trabalhado dentro do Novo Testamento para dizer que o homem é alma vivente, que ele está vivendo, é como se fosse uma estação de uma garganta apontada para cima, sempre desejando mais, sempre querendo mais, sempre buscando mais, sempre procurando se saciar com coisas, buscar coisas. O homem foi criado para se saciar em Deus, para se satisfazer em Deus. E à medida que ele se satisfaz em Deus, Deus é mais glorificado. Mas à medida em que o homem menos se sacia em Deus, menos Deus é glorificado. E o problema dos homens não é que eles buscam alegria, é porque eles buscam lixo, mas desejam pouco.
O problema dos homens não é que eles buscam alegria, porque eles acham pouca alegria. Deus nos criou para alegria, Deus nos criou para desejar, para sermos plenamente satisfeitos em Cristo. E o problema nosso não é simplesmente que a sociedade é uma sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que busca o prazer. O problema é que eles buscam prazer pouco. Comparem o prazer em Deus. Eles precisam encontrar essa saciedade na água que é Cristo. Eles precisam encontrar plena felicidade em Cristo, porque Salmo 16:11 diz que em Cristo, que em Deus, há plenitude de alegria. O problema da nossa humanidade é justamente isso, eles estão procurando saciedade no pouco. C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, logo nas primeiras páginas, ele vai dizer, olha, a humanidade... C.S. Lewis, no livro Peso de Glória, logo nas primeiras páginas, ele vai dizer, olha, a humanidade, ela pensa que buscar a felicidade, o prazer é errado. Não, buscar a felicidade e o prazer é certo. Deus nos diz para isso. Deus nos criou para isso. O problema da humanidade é que ela busca lixo. É que ela deseja pouco. É porque ela se alegra no pouco. Na verdade, a humanidade é como se ela fosse uma criança na beira da praia, brincando com um monte de lixo e lama, em vez de estar desfrutando no palácio. Em vez de estar desfrutando uma coisa concreta, de verdade. Então o problema da sociedade é que ela deseja pouco. É porque ela se alegra pouco. Então quando Jesus ele diz, eu sou a água que vai jorrar para a vida eterna, ele está dizendo, é eu que vou saciar você. É o que tem sentido na empresa, em trabalho, em livros. Você não precisa buscar isso em sexo, em drogas. Você não precisa buscar isso em intelectualidade, em trabalho, em dinheiro, em sociedade, em status, em dinheiro, muito dinheiro, em riqueza. Você precisa encontrar a mim. O seu coração tem uma sede eterna. Só eu sou eterno. Só eu preencho você. Só eu preencho de verdade a sua vida. E eu já perdi as contas de quantos jovens eram extremamente engajados de uma forma muito errada em sexo, em festas, em dinheiro, em mulheres que eram voltadas a muito dinheiro, a ter empresas, sexo e outras coisas semelhantes, mas eram afundados em tristeza, eram afundados em falta de motivação. E eles buscavam motivação nas filhas, nos filhos, mas eram afundados em tristeza. Eram afundados em falta de motivação. E eles buscavam motivação nas filhas, nos filhos, na família, nos amigos, no trabalho, na direção de ser uma pessoa melhor, 1% todos os dias. Mas eram pessoas tristes. E muitas vezes eu me sentava com essas mesmas pessoas e dizia, o seu coração ainda é vazio, por mais que você tenha tudo isso. Isso assim, você só será satisfeito em Cristo. E as pessoas começaram a chorar. Porque elas sabiam disso. Porque por mais que elas corriam que nem aqueles ratinhos, hamsters, num círculozinho, nunca saíam do lugar. Nós precisamos anunciar a nossa cidade, as pessoas com quem nós conversamos, que o prazer e a alegria que eles tanto procuram está em Jesus. Jesus usa de linguagem muito simples de alegria. Já vou explicar melhor o porquê. Mas o que realmente vai te dar prazer e alegria sou eu. Porque o que eu te der vai culminar na eternidade. Por isso que em muitas partes do Evangelho de João ele vai dizer, orem, crendo, recebereis, para que a alegria de vocês estejam completas. Obedeçam os meus mandamentos para que a alegria de vocês sejam completas. Eu estou escrevendo para vocês, para que vocês tenham a certeza da vida eterna. Eu estou escrevendo para vocês para que a alegria de vocês, junto comigo, seja completa. A nossa sociedade ela está em busca de prazer desenfreado, mas é um prazer muito pouco. Muito pouco. A nossa sociedade ela está em busca de prazer desenfreado, mas é um prazer muito pouco. Muito pouco. No versículo 15, a mulher diz,
Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. A mulher não entendeu. Agora ela vai entender. Agora Jesus começa a conduzir ela para o pecado dela. Depois que Jesus disse: eu vou saciar você, e ela não entende, beleza, vamos ser um pouco mais específicos aqui. Jesus diz: vai lá chamar teu marido. Versículo 17: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. Versículo 18: porque já teve 5. Se vocês prestarem atenção, o horário que Jesus está falando com ela é ao meio-dia, no versículo 6. E ela está indo buscar água. E nesse confronto aqui, Jesus diz: vai buscar o seu marido. Ela disse que não tem, você já teve 5 e o que você está não é seu. Você é uma adúltera. Porque esse horário também, que ele está conversando, é o horário que as prostitutas saíam para pegar água. Ao meio-dia. Então, se ela não percebeu a grandiosidade de quem está com ela, ela vai entender de uma outra forma. Ela vai entender por meio do confronto do pecado. Jesus diz: porque já teve 5 e esse agora que você tem não é seu marido. Você disse a verdade. Agora a mulher começa a ter um vislumbre de Cristo. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Um vislumbre de Cristo. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Só que ainda não é a visão completa de Cristo. Mas ela começou a entender. Pela terceira vez. Quando Jesus começa a tocar na ferida dela, começa a apontar o problema dela. O seu problema é com prazer. O seu problema é que você não está saciando onde se deve saciar. Por quê? Porque você já teve 5 homens. O que você está agora não é seu. Então, quando Jesus ele demonstra que conhece ela de uma forma que só Deus consegue entender, ou de alguém que recebe de Deus, então ela começa a entender que quem está ali diante dela não é um homem qualquer. É alguém que está com a palavra de Deus para ela. Então perceba que, por mais que ela entenda isso, ela sempre vai dizer indignação, que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Aí Jesus começa a dizer: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Ou seja, vamos botar um ponto final nisso aqui. Vai chegar uma hora que nem judeu, nem samaritano, nem é um dos montes. Não vai ser nenhum dos montes. E aí Jesus começa a aprofundar o problema dela. O seu problema é um problema de adoração. O seu problema é de quem você adora, a quem você está se prostrando. Você está se prostrando à sexualidade. Você está se prostrando à imoralidade. Você está se prostrando ao adultério. Você está se prostrando à idolatria sexual, à busca do prazer desenfreado que você não é saciada. O seu problema é a adoração. Você está adorando tudo isso, menos a Deus. Versículo 22 diz: vocês adoram que não conhecem. Vocês nosso o problema não é monte tal. O problema não é a guerra que se tem entre nós, nosso povo. O problema simplesmente é o coração de vocês. O problema é que vocês não conhecem a quem vocês estão adorando, porque se vocês conhecessem a quem vocês adoram, estaria uma coisa totalmente diferente. Ele diz: nós adoramos o que conhecemos. A razão é simples. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Ele sabia que ela entendia o que era Gênesis. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Ele sabia que ela entendia o que era Gênesis 3. Ela sabia disso. Ela sabia da promessa de Moisés. Ela sabia de todas essas coisas. Então ele traz à luz essas informações e diz assim: você sabe que não é de Samaria que vem a salvação.
Você sabe que não vem de vocês. A salvação foi dada por meio do povo de Israel. E aí continua. Diz, ok, vem a hora e tal, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque nós sabemos de onde vem a salvação. Nós sabemos que as promessas foram dadas de início ao povo judeu, a nossa tradição judaica, a Escritura, especificamente, a nossa tradição judaica, a Escritura, especificamente. Quando ele diz que a salvação vem dos judeus, ele está especificando o seguinte, de forma muito implícita. Você sabe que dentro dos Escritos há a promessa lá. O problema não é que você não conhece, é porque você não quer crer. E aí ele diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós começamos a ter um vislumbre maior sobre a adoração. A primeira coisa que nós aprendemos no versículo 21 que nós lemos é que não há lugar específico para a adoração. Nós poderíamos muito bem estar aqui reunidos, ou continuarmos lá na sala da minha casa, ou estarmos debaixo de um pé de manga, como acontecia lá no Jordão, ou estarmos em qualquer outro lugar, até mesmo numa praça, como tem alguns irmãos, que eu acompanho alguns outros plantadores que se reúnem debaixo de uma árvore numa praça, disposta a plantar e iniciar um trabalho, contanto que a gente estivesse unido no nome dele. Não há lugar para adoração. E isso aqui, essas paredes não são o templo, nós somos juntos o templo. Nós reunidos somos a igreja. Nós juntos com os corações, como nós cantamos hoje. O que nós cantamos hoje não é simplesmente um hino qualquer, é um hino que expressa o que nós somos. Um corpo unido, bem ajuntado, totalmente ligados em Cristo. Não há lugar mais para adoração. Por isso nós podemos adorar na nossa casa, particularmente, e como povo reunido, como o Senhor ordena, em qualquer outro lugar. Até debaixo de uma ponte. A segunda coisa é que nós devemos adorar o que nós conhecemos. Nós devemos adorar, orar um Deus. Deus foi buscar a mim, numa família, dentro de uma região pobre, numa favela. Buscar um menino que não é ninguém, que não sabe de nada. Foi buscar um miserável, desgraçado como eu. Foi buscar miseráveis como vocês. Onde vocês estavam, nas famílias de vocês, desestruturadas ou não, separados ou não. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus soberano, cheio de graça, de amor, de benignidade para com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Isso deveria nos espantar. Porque nós não fizemos nada, Deus não anteviu nada em nós, Deus não previu que nós iríamos ter fé, Deus não viu nada, Deus simplesmente quis escolher os cabeções do Ceará e de Recife. Certo? Deus nos viu ainda informe, quando estávamos ainda sendo formados. No livro dele era escrito todos os dias. Nós devemos adorar quem conhecemos. Nós devemos adorar quem nós realmente sabemos quem é. E as pessoas só olharão para uma igreja viva se é uma igreja que demonstra isso na prática. Nós devemos cantar com alegria, orar com fervor, compartilhar o evangelho com alegria, com confiança, sem medo do pessoal criticar a gente. Sem medo do pessoal apontar questionamentos para a gente. São questionamentos tolos, fracos. Nós poderíamos muito bem, você não quer vir porque o seu coração é de pedra. Porque o seu coração ainda não nasceu de... São questionamentos tolos, fracos. Nós poderíamos muito bem, você não quer vir porque o seu coração é de pedra. Porque o seu coração ainda não nasceu de novo. Nós deveríamos estar nos nossos lugares cultivando o culto doméstico com alegria. As orações da gente deveriam ser mais profundas, mais sinceras, mais confiantes. Eu não estou falando das nossas orações aqui. Aqui é só uma demonstração como nós somos nos nossos lares. Uma demonstração como vocês oram em casa. Quanto tempo vocês têm desgastado para orar?
Quanto tempo vocês têm gastado antes de começar todas as coisas só em oração? Como está o joelho de vocês? Como é que está a contagem? Quanto tempo vocês passam mais no WhatsApp do que com Deus? John Piper tem uma... O tempo não é desculpa para Deus. Redes sociais passam mais tempo com a gente. Ver Reels às vezes é mais importante do que se sentar e dizer: Senhor, meu dia foi assim. Estou angustiado. Estou precisando de ajuda. Então, Senhor, eu estou pensando em fazer X, Y, Z. Eu estou pensando assim, assim, assado. Nós tratamos um Deus como se fosse depositório de palavras repetidas. Eu retorno o que eu disse hoje de manhã. Oração é conversa. Oração é conversa. Nós estamos conversando com uma pessoa. Nós não aprendemos assim? Deus não é um ser pessoal. Nós estamos conversando com uma pessoa. Conversem. Ah, mas eu não sei como orar direito. Leia Daniel 9. Nós vamos ler próximo domingo. Leia Daniel 2. Leia Neemias 1, Neemias 9. Leia o capítulo 6, versículo Neemias 1, Neemias 9. Leia o capítulo 6, versículo 6 em diante de Mateus. Leia Salmos. Repita os Salmos. Leia a oração de Abraão. Leiam. Vejam como eles oram. Vejam como eles se comovem em oração. Vejam como eles se quebrantam em oração. Vejam como o próprio exemplo de Daniel, que adorava o Senhor 3 vezes ao dia. Porque Salmos diz para a gente buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Vejam como adorar o Senhor, nós não precisamos estar aqui. Nós precisamos simplesmente dobrar o joelho na nossa casa. Tem um momento de meia hora, 1 hora ali, só para isso. Todos os dias. Nós não somos reformados. Então nós precisamos reformar nossa espiritualidade também. Deus diz para orarmos em secreto. Deus diz para orarmos em secreto. Quão pecadores nós somos em não orarmos em secreto. Nós oramos em público, oramos uns com os outros, oramos 2 minutos ali, como tudo que nós fazemos de maneira porca e rápida. Mas quantas vezes vocês abriram a porta, entraram no quarto, fecharam ela e foram só para orar? Adorar. Nós não precisamos de lugar, nós precisamos compartilhar com Deus nossas coisas, porque nós sabemos quem Ele é. Sabemos o que Ele faz. Nós adoramos ao Senhor com espírito e em verdade. Por mais que essa expressão espírito seja muito difícil de determinar o que significa, nós podemos dizer que nós podemos, independentemente do que aconteça, adorarmos ao Senhor no poder do Espírito Santo. A pergunta é: o que é orar no poder do Espírito Santo? É línguas? Não. Orar no poder do Espírito Santo é línguas? Não. Quando nós falamos do poder do Espírito Santo, estamos falando de orar com sinceridade no coração. Estamos falando de sermos verdadeiros, de confessar os nossos pecados, de falarmos em adoração ao Senhor, porque o Espírito conduz isso. Se você olhar em Judas, em Tiago, em Gálatas, toda essa manifestação de fazermos alguma coisa no Espírito em relação à nossa motivação, às nossas ações. E quando ele fala em verdade, eu consigo entender que é por meio das Escrituras. Nós precisamos usar as Escrituras na oração. Nós precisamos usar o que Deus diz sobre Ele mesmo na oração. Se vocês observarem Daniel 9, vocês verão que ele usa a lei de Deus para argumentar com Deus e para mostrar o pecado diante de Deus. Senhor, nós transgredimos a Tua lei. Nós fizemos. Senhor, a Tua palavra diz isso. Quando você vai para Neemias 1 e 9, quando você vai para Esdras capítulo 9, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver eles invocando a palavra de Deus. Moisés, Senhor, o Senhor disse que ia fazer isso. Faça. Faça. Então nós precisamos usar a palavra de Deus. Precisamos usar conceitos da palavra de Deus. Nós estivermos orando, o Senhor é fiel. O Senhor de eternidade a eternidade, como diz em Mateus, em Salmo 90. O Senhor é meu abrigo, eu estou habitando debaixo das Tuas asas, como diz Salmo 91.
O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Salmo 46. Nós precisamos utilizar a Bíblia, nós precisamos argumentar, utilizar dentro do 46. Nós precisamos utilizar a Bíblia, nós precisamos argumentar, utilizar dentro da nossa adoração, nós precisamos cantar a Bíblia. Nós precisamos entoar cânticos bíblicos, nós precisamos cantar salmos. Quantas vezes cantar salmos também já não me resgatou de muita coisa. Quantas vezes entoando, cantando salmos também eu já não vi a Vivi cantando para manter o dia dela. Nós precisamos aprender a valorizar os cânticos da palavra de Deus. O versículo, o trecho todo que nós cantamos hoje, sobre quem nos separará. Nós precisamos cantar hinos bíblicos. Nós precisamos valorizar as exposições bíblicas, porque são atos de adoração. Vocês estão ouvindo o sermão enquanto eu estou tentando pregar. Então nós estamos em um ato de adoração a Deus, valorizando tudo o que é em volta da verdade de Deus. A palavra, a oração, a pregação, o louvor, tudo que nós fazemos é ao redor da palavra. Então a nossa vida de adoração é por meio da palavra. O nosso culto é ordenado por meio da palavra. Nós só fazemos o que Deus diz para ser feito no culto. E isso é ser feito um culto em volta da palavra. Ah, mas nós não temos luz, nós não temos a dança, nós não temos aquilo, nós não temos aquilo. Deus não ordenou isso. Isso são imaginações humanas. Deus ordenou que a gente desse um culto com muito fervor. Nós não fazemos isso. Nós queremos implementar coisas que nem tem, sendo que a gente não faz nem a que são ordenadas. Então, o nosso culto nós só fazemos a partir do que Deus ordena em sua palavra. Então, somente o culto. Nosso culto nós só fazemos a partir do que Deus ordena em sua palavra. Então, somente o culto presencial como o culto também doméstico. Nós fazemos porque Deus ensinou que o homem precisa instruir a sua casa. Quando ele vai despedir os anos já de Abraão, ele diz uma coisa que eu sempre fico meio assim, me chama sempre a atenção, como se ele dissesse assim, eu sei o que é que Abraão vai fazer. Eu sei. Então eu fico tranquilo. Porque quando ele diz assim, eu sei que ele ordenará a sua casa e ele ensinará os meus mandamentos, os meus preceitos às suas gerações. É como se ele dissesse assim, eu sei até que ponto ele já foi. E isso a vocês. Eu e minha casa vamos seguir ao Senhor. Obviamente ele está dando um desabafo. Já chega, estou cansado disso. Adoro o que vocês quiserem. Mas nós adoraremos ao Senhor aqui em casa. Quando nós vamos caminhando, nós temos Salmo 127 e outros nos ensinando de forma implícita isso. As crianças sendo ensinadas no capítulo 4 de Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, no capítulo 12, no capítulo 9 de Deuteronômio. Nós vemos as crianças sendo ensinadas em casa. Então nós devemos cultivar o hábito de cultuar a Deus em casa. O tempo não é desculpa. Se o tempo está muito apertado, a culpa é nossa. É má gestão nossa. Desleixo nosso. Alguma coisa está sendo adorada que não é Deus. Alguma coisa está sendo adorada que não é Deus. Alguma coisa está matando você. Porque falsos ídolos matam, sufocam. Então nós precisamos voltar os nossos corações para o culto doméstico. Liberar um pouco mais nossa agenda para o culto doméstico, para as nossas orações, para a nossa leitura da palavra, para a nossa reunião aos domingos. Nós precisamos ordenar o coração. Porque isso é obedecer a sua palavra. E Cristo é aquele que revela tudo o que nós precisamos saber. Versículo 25 ao 26 diz assim: a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, eu sou o Messias.
Ela sabia que não era um lugar específico, ela sabia como era a forma de adorar, ela sabia como é que nós devemos adorar a partir do conhecimento de Deus. Ela não questiona, ela simplesmente dirá: olha, eu sei isso e quando o Messias vier, ele vai nos revelar o que nós precisamos. E a resposta de Jesus é: você não tem desculpa, eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Isso aqui nós não temos cabimento nem pensamento para entender como deve ter surgido na cabeça daquela mulher. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos e nós veremos no próximo domingo. Ela não ficou calada. Ela foi anunciar a outras: eu achei o Messias. Eu achei o Redentor. Ela fez a mesma coisa daquela mulher. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos e nós veremos no próximo domingo. Ela não ficou calada. Ela foi anunciar a outras: eu achei o Messias. Eu achei o Redentor. Ela fez a mesma coisa que os discípulos fizeram no capítulo 1. Assim, aquele a quem Moisés falou na lei, nós o achamos. A esperança de Israel, o Redentor de Israel, o guia de Israel, o pastor de Israel, o líder de Israel, o rei de Israel, o Senhor de Israel, nós achamos. E Ele está conosco. E Ele fala conosco. Ele nos revela um amigo para outro amigo. É como se um amigo chegasse para outro e disse assim: cara, eu tenho uma coisa muito valiosa e que só eu sei e eu quero compartilhar com você. Porque eu amo você, eu quero o seu bem, porque você está comigo. Então, quando Jesus revela as suas coisas para o seu povo, é a mesma coisa. É Ele dizendo: vocês são meus amigos, eu amo vocês, vocês estão vivendo comigo. Isso é muito precioso, porque é exatamente isso que Ele faz no capítulo 11 de Mateus, quando Ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos grandes sábios segundo ao mundo, mas aos pequeninos e aos pobres. Então Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei a vocês um jugo suave e leve. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos revelou. Se não é Jesus, nós não conseguimos abrir a Bíblia e interpretar. Nós estaremos que nem a mulher. Eu não sei o que é isso. Na minha conversão era assim. E vocês já ouviram muito eu falar: eu não entendi a carta de Hebreus. Eu queria entender a carta de Hebreus. Eu queria muito entender a carta de Hebreus. Eu li a carta de Hebreus 300.000 vezes. Eu não entendia nada. Somente após a minha conversão com Gálatas 2:20. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu senti a alegria muito profunda com Cristo, é que eu abri Hebreus, li de ponta a ponta, chorando, porque eu estava entendendo. Nós seríamos incompetentes para entender. Até mesmo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam o presidente dessa nação. Não sabe interpretar João 8,36. Vejam a outra besta quadrada chamada Lula. Não sabe interpretar a palavra de Provérbios quando diz que a nação, quando vê o injusto caindo, se alegra. Usando na sua campanha eleitoral. Vejam como os ímpios não conseguem entender a Escritura. E nós conseguimos entendê-la, porque Deus se revelou a nós. Cristo fez a mesma coisa: eu sou o seu Salvador, eu estou revelando você. Foi isso que Ele fez com a nossa conversão. É por isso que você pode ler, e toda vez que você ler e entender um texto, é porque Deus está revelando a você. Deus está dizendo, não está falando simplesmente de informações, de texto, de cultura, como vários outros teólogos fazem. Entender um texto é porque Deus está revelando a você.
Deus está dizendo, não está falando simplesmente de informações, de texto, de cultura, como vários outros teólogos fazem. Ele está falando de conhecer no coração de vocês. De vocês lerem e dizer, isso aqui é para mim. Isso aqui é sobre mim. Isso aqui é sobre eu e meu Deus. Isso aqui é sobre Cristo. E aqui eu quero trazer algumas aplicações breves para encerrarmos. A primeira aplicação que eu quero trazer é alguns princípios de evangelização para vocês a partir dessa exposição. 1. Jesus inicia a conversa. Então é muito sábio que nós, em nosso trabalho ou nosso cotidiano, com outras pessoas, nós, como diz o Jair Parker, se tivermos a oportunidade de iniciar uma conversa, comecemos pelo melhor assunto de todos. Jesus, o melhor assunto de todos. Jesus. Percebam que Jesus iniciou a conversa, então é importante que nós também iniciemos essa conversa. 2, não se importe com as diferenças. Não se importe com a classe social. Não se importe se a pessoa é de direita ou esquerda. Pouco importa. Nós também não somos de direita ou esquerda. Somos cristãos. Então nós precisamos anunciar. A pessoa é feminista, não importa, ela precisa do evangelho. Ela vai me cuspir, não importa, ela precisa do evangelho também. A pessoa é rica demais, ela não pode, não, o evangelho também é para eles. Então, independentemente se é rico, se é pobre, se é de direita ou de esquerda, não importa, precisa ouvir o evangelho. Se ela é uma pessoa trans ou não, precisa ouvir o evangelho. 3, o evangelho. 3, preguem no evangelismo de vocês com simplicidade e uma parte do evangelho que for necessária. Às vezes nem sempre a gente vai ter a oportunidade de ensinar, olha, aqui a Bíblia diz que nós todos somos pecadores, a gente não vai ter essa oportunidade. Você pode muito bem chegar e dizer assim, eu estou fazendo um convite para você ir na minha igreja. Por quê? Porque você é um pecador, eu sou uma pecadora e nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é quem nos salva. Jesus é quem nos liberta do nosso pecado. Então venha fazer parte. Você se convida e anuncia um pouco do evangelho. E se você tiver uma oportunidade um pouco mais longa, ensine o evangelho. Um pouco mais longo. Outro preceito, nos princípios de evangelização, confronte o pecado e aplique a lei. Quando você tiver a oportunidade, aplique a lei, porque Jesus é a lei também. Precisamos tocar na ferida também. Penúltimo, responda às questões. Porque ela colocou questões para Jesus. Por que isso? Porque os judeus dizem isso. Porque vocês não se juntam com os samaritanos. Não sei o que. Responda às questões daqueles que não creem em Cristo com a Escritura, com o Evangelho. Respondam. Sentem-se com a pessoa. Marquem um café com ela. Anunciem. E por último, mostre ela quem é Jesus quando for possível. Mostrem a ele. Segunda aplicação, Jesus sacia a nossa sede. Irmãos, eu quero trazer à memória vocês. Se vocês precisam de mais alegria, busquem em Cristo. Busquem em Cristo. Busquem a alegria de ter Cristo. Se saciem nele. Se satisfaçam nele. 3, Jesus conhece os nossos pecados, mas Ele quer ouvir de nós. Jesus diz, vai lá chamar o seu marido. A mulher diz, não tenho marido. Você respondeu certo. Jesus quer que a gente confesse os nossos pecados a Ele. Jesus quer que nós digamos em letras garrafais os nossos pecados. 4, Deus diz como quer ser adorado em seu culto. E ponto. Nós não precisamos inventar, nós não temos permissão para inventar nada no culto. Deus diz como quer ser adorado. E eu não estou falando de bater palma nem nada, eu estou falando de como o culto deve ser organizado. O que é que deve ter dentro do culto. 5, é uma pergunta para vocês. Como vocês têm adorado a Deus? É uma pergunta para vocês. Como vocês têm adorado a Deus? Como está o coração de vocês durante a pregação?
Como está o coração de vocês na oração? Como está a voz e o coração de vocês nos cânticos? Irmão, mas eu não sei quais são os cânticos. Cobrem, sejam comunicativos. Tem um lema em uma das empresas que eu presto serviço que eu gosto muito: comuniquem-se livremente. Falem livremente. Irmão, como a Camila fala, se me permite dar opinião, não precisa inventar. Tem todo direito para dar opinião. Comunica, conversa. Essa é a igreja. Então, se vocês não sabem muito bem as coisas dos hinos, eu não sei qual hino, eu não sei como fazer isso. Pode me passar os hinos da semana? Eu não sei como fazer isso. Pode me passar os hinos da semana? As irmãs podem selecionar até texto para mandar no grupo e tal. As irmãs, eu aposto que elas farão isso. Para quê? Para a gente chegue no culto e cante com alegria. Certo? Então, como você tem adorado a Deus? Analise o seu coração. Veja como você fica. Antigamente, estava brincando hoje com os irmãos, as irmãs também, num grupo de homeschooling. Eles diziam assim: rapaz, o culto demorou. Disse assim: rapaz, os crentes antigamente, 2 horas de pregação, os crentes estavam muito bom, glória a Deus. Hoje em dia, 30 minutos, meu Deus, quando é que vai acabar? Ficam chorando, se angustiando. É o culto do domingo. É o culto que nós devemos adorar o Senhor com o que nós podemos, com o que nós conseguimos. E o último ponto, que isso aqui é interessante, eu quero que vocês pensem mais sobre isso, é que ainda que não seja uma aplicação, teve fome, Jesus também teve sede. E o autor faz questão de mostrar isso nesse diálogo para dizer: Jesus é como nós. Jesus também foi homem como nós. O Messias a qual nós cremos foi como nós. Então nós devemos também comer bem, descansar bem, nós devemos beber água com qualidade. Por mais que isso seja muito implícito, mas ele se comunica com as nossas necessidades também. Então pensem um pouco, Jesus não é somente Deus. E usem isso para quando vocês mesmos disserem no coração de vocês: eu não vou imitar Jesus porque Jesus é Deus. Jesus é homem, plenamente homem. Por isso que ele consegue ser perfeitamente o nosso Redentor. Por isso que ele consegue perfeitamente ser o nosso Senhor e intercessor. Porque ele sabe como nós somos e o que somos. Porque ele sabe como nós somos e o que somos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te bendizemos por esse momento de exposição da Tua Palavra. Pai, nós te pedimos que aquilo que for necessário pelo Teu Espírito Santo, grave nos nossos corações dessa meditação, dessa exposição da Tua Palavra, que possa surgir frutos, que possa surgir ações na nossa vida a partir disso. Que nós possamos aproveitar as nossas conversas, onde nós trabalhamos, com quem temos contato, as pessoas que nós temos contato durante o nosso trabalho, nas nossas atividades, na academia, na luta, com familiares, não importa, nos ajude a... Obrigado pela comunhão, obrigado pelo amor. Que o Senhor venha nos abençoar e que o Senhor venha nos manter unidos. Que o Senhor nos proteja de Satanás e suas artimanhas. Que o Senhor nos ajude a te engrandecer e a nos fazer um povo que glorifique o teu nome, edifique-se e sirva ao mundo. Que o teu nome seja engrandecido. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados.